Diga: Senhor meu Deus, Tu és tudo para mim. Diga: Espírito Santo, fale ao meu coração, pois eu preciso ouvir a Tua voz. Digam graças a Deus e aplauda o Senhor, que Ele merece. Se assente, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 59, no versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Para que não possa salvar. Porque nós vemos aqui pela palavra de Deus que as mãos do Senhor não é igual às minhas e nem igual às tuas. Porque às vezes nós até podemos negar ajuda para alguém, porque talvez não temos condições de ajudar, ou porque às vezes somos maus. Tem pessoas que é má, que mesmo podendo, ela encolhe os braços, elas fecham as mãos e não ajuda, porque tem pessoas que até dizem assim, eu falei, agora está pagando, por exemplo, o que fez comigo, bem feito. Ah, é? Você é desse? Você é dessas que às vezes paga o mal com o mal? Ainda bem que Deus não age da mesma forma. E isso é muito claro, quando nós vemos aqui Isaías dizendo, olha, sempre que você precisar, se eu fosse traduzir este versículo, é o que está escrito. Sempre que você precisar, como é que as mãos do Senhor estará para nós? Estendida. Para quê? Para poder salvar. Salvar do quê? Salvar da destruição, salvar naquele momento difícil no qual você possa se encontrar, como muitas vezes Deus salvou mesmo as pessoas estando erradas, como também Deus fez com Jonas, aquele homem rebelde que não queria cumprir a palavra de Deus. Deus mandou ele pregar para os ninivitas, mas ele não pregou, ele fugiu para outro lugar, ele fugiu para outra parte. Quando ele se encontrou dentro do ventre do grande peixe, ele viu que era como o Seol, ele viu que era como o inferno, e lá do fundo do ventre, ele clama a Deus. E o que é que Deus fez? Bem feito, você não me deu ouvidos e por isso que você está aqui. Foi isso que Deus fez? Não, sabe por quê? Porque Deus não joga na nossa cara o que a gente fez de errado. O ser humano até faz assim, ele aponta dedo, ele acusa, às vezes sem razão ou às vezes com razão, porque tem pessoas que só esperam a gente vacilar, escorregar ou cair, para que ele aponte o dedo, para que ela aponte o dedo e fale assim, bem feito para você. Tem pessoas que amam, irmãos. Infelizmente tem pessoas que agem desta maneira. E Deus não. Deus, quando Jonas clamou, Deus deu a ordem ao grande peixe para poder cuspi-lo na areia do mar, para tirar ela daquela situação. A mesma coisa Deus quer fazer com você, se acaso você está precisando da ajuda dele. O que é ajuda? Ajuda é um auxílio. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, e não importa a situação que você esteja passando, vivendo, e nem se você chegou aqui, por exemplo, com a vida toda destruída porque estava desobedecendo às ordenanças de Deus. Se você se arrepender, Deus estende as mãos para poder te ajudar, te tira desta situação de tristeza e te dá alegria. Ele tira essa situação de amargura, de sofrimento, de ódio, de rancor, e coloca o amor dele em seu coração para que você possa ser diferente. Por quê? Porque as mãos dele estão assim, estendida. Para quê? Para poder te salvar. O que você precisa entender é que muitas vezes é necessário reconhecer. Você pode ver que ele sempre esteve à disposição de seu povo, de sua igreja. Tanto é que o texto fala, e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Para não poder ouvir. Qual é o problema? Porque muitas pessoas não recebem o que é que elas estão pedindo, porque elas não deixam Deus responder. Como assim, pastor? Entenda o que eu vou lhe falar. Tem pessoas que elas entram na presença de Deus e elas
pediram, ou como nós estamos aqui, vamos pedir algo daqui a pouco para Deus. Por enquanto nós estamos ouvindo a tua voz. Quando chega amanhã, no próximo culto, a gente repete a mesma coisa. Parece aquelas vãs repetições que Deus disse que Ele abomina quando nós fazemos. Ei, entenda o que eu vou lhe falar. Você precisa orar a Deus, é lógico, todos nós precisamos, e a única forma de receber algo de Deus é através da oração. Só que após você orar, você tem que ficar pelo menos 5 minutos, 10 minutos em silêncio, esperando a resposta de Deus. Às vezes você não espera, você só fica orando, pedindo, e Deus fala assim, tá bom, quando você parar de pedir, quando você parar de orar, para me ouvir, aí eu vou te dar o quê? A resposta. Será que não é isso que está acontecendo com você? Você sabe por quê? Porque quando Daniel recebeu um decreto que ninguém poderia orar, a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele orava. Quanto tempo demorou para Deus responder? 21 dias foi o tempo da resposta. E quando o anjo trouxe a resposta, Deus disse assim, desde o primeiro dia que tu aplicastes o teu coração para poder me buscar, clamar a minha face, eu ouvi a tua voz. A primeira oração que você faz, desde o primeiro dia que você abriu a tua boca para pedir a Deus, Deus já ouviu. O problema é que a gente fica só repetindo, parecendo rádio velho ou papagaio. E Deus fica, eu quero responder, eu quero falar, mas você não me deixa. Você já conversou com alguém assim? Você até tenta falar, mas ela entra no meio. Você até tenta falar alguma coisa, ela corta você. Você até começa a falar, mas ela nunca deixa. Por quê? Porque ela tem problema ou dificuldade para poder o quê? Ouvir. E se nós temos essa mesma dificuldade, como é que receberemos o que nós estamos pedindo para Deus? Coloque isso no seu coração, meu irmão. Você orou, você pediu, e agora? Agora confia. Porque Deus ouviu, Ele não é surdo, e Ele vai te responder. Fica um pouquinho em silêncio após fazer a oração, porque Ele vai te responder e você vai ter certeza que é Ele que está falando com você. Versículo 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É lógico que nós estamos falando de uma situação pela qual, às vezes, as pessoas elas acabam trilhando um caminho que jamais deveriam trilhar. Qual o caminho? O caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho, por exemplo, pelo qual Deus jamais disse que você deveria passar por ele. Qual é o problema, pastor? O problema é mais grave do que você pensa. Por quê? Veja bem, se o inimigo está conseguindo nos afastar de Deus, é porque existe algo em mim, ou talvez em você, que estamos, de certa forma, dando brechas para ele. Por quê? Porque ele é legalista. Se tiver legalidade da minha parte ou da sua, então ele vai me afastar de Deus, ele vai te afastar de Deus, como muitas vezes ele está fazendo, como muitas vezes ele está realizando, e nós não estamos se atentando para isso, porque talvez é assim que nós estamos, distantes, afastados de Deus, e às vezes nem percebemos. Agora, o porquê que isso ocorre? Vamos lá, vamos entender isso aqui com calma. Se a Bíblia declara que Satanás, Jesus venceu ele, expôs ele publicamente e sobre ele triunfou. Ele é derrotado, ele é um perdedor, já foi decretado o fracasso, a derrota. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Inclusive, Números 23 declara que contra os filhos de Jacó, ou seja, aqueles que estão na fé, não há encantamento. Quantos versículos há, por exemplo, que afirma acerca de que o inimigo não tem poder? Mas você já parou para pensar, se ele não tem poder, porque muitas pessoas dentro da igreja estão enfermas, estão doentes, estão em miséria, estão em escassez, estão, por exemplo, na pior? Por quê? Se ele não tem poder, por que isso ocorre? Se ele é um derrotado, se ele é um fracassado, por que muitas vezes ocorre desta forma? Justamente por causa do que Isaías falou. O pecado que cometemos nos separa e faz divisão entre nós e o vosso Deus. E se ocorrer isso, o que é que você precisa entender? Algo muito triste que aconteceu com a humanidade no passado e que hoje acontece também. Por isso que nós não podemos vacilar. Olha só o que é que aconteceu. Romanos 3:23 diz assim a palavra
de Deus. Olha só, Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram o quê? Destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Destituído é tirar de sobre aquela pessoa a posição que ela tinha. Qual posição? A que Deus deu, como filhos, como servos e como aqueles a quem Deus criou e disse ao nosso respeito, desde o livro de Gênesis, que nós temos o poder. Foi colocado dentro de nós o poder ou o domínio, como você preferir, de dominar todas as coisas, inclusive o pecado. Você pode ver que Deus falou para Caim, o pecado estava na porta, você deveria dominar. Como você não dominou, agora seja engodado, aprisionado pelo seu próprio pecado ou pelo seu próprio desejo, como muitas pessoas estão fazendo. Por isso que nós vemos hoje pessoas dentro da igreja que é fiel a Deus, no dízimo, na oferta, pessoas que não perdem cultos, mas estão com a vida toda destruída, toda arrasada, toda fracassada, vivendo, por exemplo, de um jeito que Deus não queria que você vivesse. Você pode olhar, por exemplo, quando Jesus, em Mateus 4, foi tentado por Satanás, o que é que Jesus fez? Sempre revidou da forma certa pela qual ele iria obter a vitória. Qual era a forma certa? Dizendo todas as 3 tentações que ele enfrentou. Está escrito. Ou seja, usando da palavra de Deus para poder vencer aquele problema. O que nós precisamos entender? Se nós cedermos às tentações e aos pecados, que muitas vezes a nossa carne fica cobrando e fica pedindo para que a gente faça, nós jamais iremos cumprir o propósito que Deus tem para nós. Você pode ver que se Jesus tivesse cedido àquela tentação, ele não tinha cumprido o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você sabia que na tua vida tem um propósito? Um propósito qual, pastor? Você precisa orar a Deus, pedir a Deus para que ele mostre para você o que é que ele quer de você, o que é que você faça. O problema é que muitos propósitos estão sendo frustrados e decepcionados, de certa forma decepcionando a Deus. Essa é a melhor colocação. Por quê? Porque nós não estamos correspondendo ao que Deus quer ao nosso respeito. Se você ler Isaías 5, você vai ver Deus, através da parábola do agricultor, plantou uma vinha, e qual que era a esperança de todo agricultor que planta? Ele tem a esperança de colher, e colher frutos bons, ele não quer levar prejuízo. Mas Isaías diz que o agricultor plantou, e na esperança de colher uvas boas, mas deram uvas amargas. Ou seja, você sabia que tem muita gente frustrando os planos de Deus acerca daquilo que ele tem para ela. Por quê? Porque acaba errando, vacilando, pecando, saindo fora dos mandamentos de Deus. E por que isso ocorre? Porque eles acabam cedendo à tentação. Todas as vezes que Deus tiver uma bênção para dar a você, e você pode observar, a bênção é gigantesca, porque Deus não dá nada pequeno para ninguém. As situações vão se estabelecer, situações de adversidade, problemas vão surgir, vai ficar complicado, você vai ser afligido, você vai ser aflito por algo para que tentar você a pecar, porque o inimigo não quer que você seja abençoado. Já parou para pensar como isto é real? Pois é muitas vezes assim que ocorre na vida dos crentes, mas às vezes, como eu disse, até em oração, desperta-nos, ó Deus, desperta a tua igreja, porque às vezes parece que nós não estamos enxergando. Como este povo, você pode ver que está dizendo que eles foram destituídos. Se foram destituídos, eles perderam o que eles haviam recebido. E que não foi de qualquer pessoa. Eles haviam recebido algo de Deus, que era o poder para dominar, inclusive, todas as coisas. Mas por causa de seus pecados, eles perderam as suas posições. E se perderam, o que é que ocorre? Ao invés de dominar, agora eles estavam sendo dominados
pelo mal. Por causa do quê? Por causa da brecha, do pecado e do vacilo que o povo de Israel cometeram. Meu irmão, você tem que entender isso. Deus te fez para dominar e não para ser dominado. Mas às vezes há um domínio que o aprisionou, que te fez ficar estagnado, paralisado. Por isso você não conta testemunho na igreja, você não recebe vitória, você não recebe algo da parte de Deus. Você vê gente contando milagre, você vê gente testemunhando, você fica, eu queria contar. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, hoje você vai ver eu contar o meu testemunho. Mas a Bíblia diz que há um domínio. E qual é, por exemplo, o domínio? Aquilo que o inimigo te aprisionou. Aquilo que ele prendeu, aquilo que ele, por exemplo, te segurou. E o que é que você precisa fazer? Entenda, você precisa anular este domínio que te faz errar, caso contrário, o seu fim será trágico. Porque às vezes você nem sabe, pastor, por que eu falei? Eu nem sei por que eu falei isso, não sei nem por que eu pensei, eu nem sei por que eu fiz. Quando eu vi, pastor, já tinha feito, a besteira já tinha sido feita, eu não deveria ter feito. Sabe por quê? Porque existe um domínio, não é você mais que controla, é um espírito mau que controla às vezes a sua vida. Por isso você fala que não deveria, faz o que não deveria, e para isso ele te separa de Deus, porque você deu legalidade para ele. Você tem que acabar com esse domínio hoje. Esse domínio te deixa aprisionado, você não consegue sair do lugar. Este domínio te deixa com dores, esse domínio te coloca em enfermidade, esse domínio te coloca opressões. Ele dá pressão em você, para você dar cabo na tua própria vida, para você se automutilar. Esse domínio do inferno, sabe o que é que ele faz? Aquele pensamento de suicídio. O que é que mais ele faz? Ele te deixa em miséria, ele te deixa em escassez. Por quê, pastor? Porque ele está te dominando, e segundo o que está escrito em João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e o quê? A destruir. É a única coisa que ele faz. Ou você entende para poder anular esse domínio, ou senão o fim pode ser trágico. Olha só o que diz o Salmos 19, versículo 12. Como é que eu faço isso, pastor? Eu preciso anular esse domínio, eu preciso anular essa força do inferno. Então eu vou te mostrar. Salmos 19, versículo 12. Diz assim, volta na ARC, por favor, depois nós mudamos a tradução. Quem pode entender os próprios erros? Quem é que pode? Entender, você precisa compreender da seguinte forma: eu preciso ter discernimento quando eu errar. Você sabe por quê, irmãos? Porque errar não pode ser algo comum na vida do crente. Não pode ser algo normal. Às vezes o crente erra. Bom, quem é que não erra, pastor? Não tem uma pessoa sequer que é justa aqui, segundo a palavra de Deus. Mas eu digo você acerca, por exemplo, de falhas que nós podemos cometer e que imediatamente você sabe que é errado, o Espírito Santo mostra para você e você não dá nem a mínima para aquilo, porque você deveria ir aos pés de Jesus, pedir a Jesus misericórdia, pedir a Jesus perdão. Por quê? Porque eu menti, porque eu falhei, porque eu não cumpri o que é que eu disse que iria fazer, eu voltei atrás com a minha palavra, eu falei mal do irmão, Deus me perdoa, eu não posso fazer isso. Vai até a pessoa e pede perdão. O problema é que a gente já não se importa mais. O problema é que nós falamos um dos outros e não se importamos mais com isso, porque para nós isso é normal. O problema é que não somos mais fiel ao Senhor e achamos que isso é normal. O problema é que nós já não cultuamos mais como cultuávamos há um tempo atrás e achamos que isso é normal. Mas a Bíblia diz, não deixei as vossas congregações como é costume de alguns. Então você precisa compreender quanto você erra, porque se você não compreender que você está errando, você vai continuar errando até o último dia da tua vida. E no erro vai ser complicado para você tomar posse daquele lugarzinho que Deus preparou para você. Às vezes me parece que os erros que cometemos já não causam mais nada em nós. Que triste, mas é uma das realidades que vivemos. Troca a tradução para mim, por favor. Pode colocar na NVI. Diz assim, a palavra de Deus: quem pode discernir os seus próprios? Você compreende quando é que você erra ou você não consegue enxergar? Porque talvez tem pessoas que é tão orgulhosas que ela disse assim, não, eu não errei não. Eu estava certo, eu fiz porque era melhor e era desta forma, ia dar certo, isso e aquilo, e ela não reconhece, ela não consegue discernir entre o certo e o errado. E é por isso que continua
errando. Você consegue entender quando você errou? E se você conseguiu entender, você pediu perdão ou você continuou da mesma forma? Porque se você entende que você errou com alguém, o mínimo que você deveria fazer é ir até aquela pessoa e pedir perdão. Olha, peço perdão porque eu falei algo, eu fiz algo, e Deus me mostrou e eu entendi que eu errei com você. Então, estou aqui pedindo misericórdia. Você faz isso, irmãos? Você procura fazer desta forma? É por isso que Davi está dizendo, ao salmista aqui está dizendo, quem pode discernir os próprios erros? Aí ele diz assim, absolve-me dos que eu desconheço. Por quê? Entenda só. Às vezes, como eu disse, talvez para nós o que fazemos, talvez não é errado. E se não é errado, é um desconhecimento que eu tenho. Mas você consultou a Deus e perguntou ao Senhor se acaso você errou quando você disse ou quando você agiu daquela forma? Você deveria perguntar. Existem erros que, por exemplo, está tão escondido que nem você sabe que está. Mas tem. Eu dei exemplo hoje na parte da manhã a seguinte maneira. Às vezes aquela pessoa que sofreu um trauma na infância. E para ela já perdoou ou se livrou ou até mesmo esqueceu. Engano dela. É algo que ela desconhece. Você sabe por quê? Porque depois de 10, de 15 anos, quando ela está, por exemplo, num culto como esse, e que o Espírito de Deus fala daquele assunto e ela entende que aquilo foi para ela. Ela lembra com pesar no coração, as lágrimas escorrem pelo rosto. O que é isto, pastor? É um erro que ela tem e que ela achava que nem existia mais. Por quê? Porque era um erro para ela desconhecido. Ela não tinha mais ciência que aquilo trazia ainda um incômodo, que aquilo ainda trazia uma ferida. Por isso que é importante chegarmos diante de Deus e fazer a oração que aqui o salmista está falando. Ainda que eu desconheça o que eu tenha, absolve-me até daqueles erros que eu não reconheço ou que eu desconheço. Absolve-me, ó Deus. Por quê? Porque ele sabia que era uma porta aberta para o inimigo aprisionar ele e ele não queria ficar aprisionado. A pergunta que eu te faço é: você quer ficar aprisionado? Você quer continuar destituído da glória de Deus? Ah, meu irmão, eu acredito que não. Então o que você precisa fazer? Em João 16, 7, olha o que é que está escrito. É o primeiro passo. O que você precisa? Contudo, afirmo, ou todavia, digo-vos a verdade. Eu afirmo, contudo eu afirmo, eu digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não vou, o Consolador não virá a vós, mas se eu vou, enviar-vos-ei. Passa. Aí diz assim, e quando ele vier, convencerá. O que ele vai convencer? O mundo o quê? Até aí basta para nós. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Ele vai vir para quê? Dentre tantas funções que ele tem, uma delas é convencer as pessoas, o ser humano, de seus pecados. Nossa! Quando eu vejo um texto como esse aqui, eu fico observando, por exemplo, e tentando entender algumas atitudes do povo de Deus. Eu jamais vou conseguir convencer qualquer pessoa que seja, mas o Espírito Santo tem essa função. Ele consegue. Às vezes, o que nós precisamos é justamente isso, porque talvez nem nós reconhecemos e somos convencidos de que nós erramos. Às vezes atendendo pessoas e tentando mostrar a elas que elas erraram, elas dizem assim, não pastor, não é pastor, é porque não deu pastor, é porque para mim não ficou difícil, não pastor, mas não importa irmão, você errou.
Será que é difícil entender? Porque nós achamos desculpa para tudo. Quando a gente não vem ao culto, nós achamos desculpa. Quando não devolvemos a fidelidade a Deus, nós temos uma desculpa. Quando não pedimos um perdão, nós temos a desculpa, porque não fomos nós que ofendemos, mas foi nós que saímos ofendidos. Então é a pessoa que tem que vir até mim e pedir perdão, mas a pessoa não é de Deus, quem é de Deus é você. Bom, eu achava que você era, mas agindo desse jeito, você também está igual ou pior do que aqueles do mundo. Você precisa, como eu também preciso, parar de ser convencido por mim mesmo e deixar o Espírito Santo me convencer e mostrar para mim que eu estou errado. Se o Espírito Santo não me convencer que eu estou errado, acerca da minha família, acerca do meu ministério, acerca de qualquer pessoa, eu nunca vou me humilhar para poder pedir perdão para aquela pessoa. Nós até declaramos aqui, se eu me humilhar diante do teu altar. E aí, irmão? Humilhar o quê? Que triste. Mas às vezes é o que acontece, nós cantamos, louvar é diferente, mas não deixamos o Espírito Santo nos convencer que muitas vezes nós estamos errados. Tem algo aí que precisa ser mudado. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tem algo em você que precisa ser mudado. Para de ser cabeça dura e deixa o Espírito Santo te convencer, senão você vai se dar mal, filhinho. Até quando nós vamos ficar assim? O Espírito Santo veio para convencer, mas a gente fala assim, não, Espírito Santo, eu sei mais do que tu. Deixa eu pregar para você. Tem gente que quer pregar para Deus. De tão esperta que elas são. Então, qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer. Então, vamos lá? Vamos recapitular. Quando nós entendemos que as mãos de Deus estão estendidas, e não importa o que você fez, Ele quer te salvar. Diga graças a Deus. Aí você entendeu que o que te separa de Deus é o pecado. Então eu não posso mais pecar, eu não posso errar, porque eu não quero viver separado. Aí o salmista diz que o pecado deve ser reconhecido pelo pecador. É isso que Davi está dizendo. O pecador, aquele que cometeu o pecado, deve reconhecer que ele pecou, que ele errou. E após reconhecer o pecado, o Espírito Santo é quem vai convencer você de que você está errado. Você precisa dar o terceiro passo. Qual? Salmos 32, versículo de número 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido. Em todo a situação pela qual o salmista estava vivendo era uma situação muito crítica, deplorável, uma situação de dor. Deixa eu te falar algo aqui, daqui a pouco eu vou pedir para mudar a tradução, mas deixa eu te falar algo. Existem doenças, dores, inflamações, infecções, o que você quiser acrescentar aí, que é devido ao que você não fez. Como assim, pastor? Justamente, porque o que você deveria fazer era confessar. Ao padre? Não. Ao pastor? Muito menos. Ao autor da vida, Deus. Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, e se você reconhece, através do Espírito Santo, Ele te convenceu que você errou, por que você não confessa o seu erro? Você pode ver que o salmista está dizendo que a dor que ele sentia, e a dor era diária. Tem gente aqui que tem dor diária, e a dor é pontual ainda. Todo dia, naquele horário, ela vem. Sabe por quê, minha irmãzinha? Porque tem algo aí dentro de você que você nunca falou. Tem algo dentro de seu coração, meu irmão, que você nunca disse. E isso está acabando com você. Pelo menos é o que a Bíblia mostra. Troca a tradução para mim, coloca na NVI, por favor. Nessa aqui primeiro? Pode, depois a gente troca novamente. Enquanto não confessei o quê?
Eu me cansava e chorava o dia inteiro. Chorava do quê? De dor. Aquela cicatriz não, aquela ferida que nunca cicatrizou, que só sabe sangrar. E que quando você ouve falar daquele assunto, você fica ainda mais triste, chora, se tranca dentro do quarto. Por quê? Porque você não confessou o que está causando isso em você. O confessar aqui é expor o erro para quem pode te ajudar. E quem é que pode? E quem é que está com as mãos estendidas? O Senhor. Então você tem que confessar para Ele. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. Deus, eu me perdoa. Tem coisa aí dentro de seu coração, irmãos, que só você sabe. Lógico que de Deus não tem como me esconder. Por que você não joga isso para fora? Por que você tenta esconder isso desde a tua infância? Você tenta esconder isso das pessoas, achando que até de Deus você está conseguindo esconder. Por que você não confessa? Você quer ficar aprisionado como você esteve a vida toda? Com essa dor nos seus ossos, no teu corpo, com essa doença que, segundo a medicina, não tem como você ser curada? A cura para a doença que você está com ela no corpo é a confissão dos pecados. Não tem remédio melhor do que isso. Quando você confessa, acaba o domínio de Satanás. E quando o domínio de Satanás acaba, Deus então vem para poder te abençoar. Abre o jogo. Você precisa falar com o teu marido, você precisa, não sei com quem que você precisa falar. Fale. Por que você não fala? Por que você não confessa? Davi está dizendo que a consciência que ele tinha do seu próprio erro e que ele estava vivendo desta forma por causa dos erros que ele havia cometido. Ele tinha consciência. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não tiver consciência, você não vai confessar. Sabe o que a gente faz quando acontece algo assim? É o diabo. É Satanás, é o capeta, pastor. É o que a gente transfere a nossa culpa para terceiros. Mas Jeremias, em Lamentações 3,39, se não me falha a memória, disse que do que se queixa o ser vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não é o diabo. Muitas vezes somos nós que fizemos algo que não deveríamos ter feito e que agora atribuímos a Satanás a situação que estamos vivendo. Você sabe por quê? Porque ele mesmo está enganando você. Porque enquanto você não entender que é você que precisa decidir tomar uma atitude para poder mudar essa situação, você vai ficar assim, porque ele não tem culpa de nada. Quem errou foi você. Ele nos tenta, mas ele não peca por mim ou por você. Quem peca sou eu e você. Somos nós. Entendeu? Sim ou não? Ele vai nos tentar, mas quem comete o pecado sou eu ou você. E aí ficaremos à mercê desse adversário que Pedro diz que ele é. E aí estamos aprisionados. Agora, o que Davi está falando? Davi está falando, eu tenho consciência do meu sofrimento. Por quê? Porque foi eu que errei. Enquanto você não reconhecer e ter consciência, você não vai mudar. Você sabe por que você está assim? Porque você fez o que você não deveria ter feito. Então, se foi você que fez, então você também pode mudar essa história. Você pode ser o problema, mas você também é a solução. Então, saia daqui com essa solução, porque ela já está dentro de você. Quer mudar essa história? Quer mudar essa vida? Pastor, eu quero. Então você precisa ter esta consciência para quê? Para confessar os seus erros. E após confessar, no Salmos 38, versículo 18, olha o que é que está escrito aqui, meu irmão. Isso aqui é para que você possa sair daqui entendido e daqui a pouco nós vamos orar. Porque eu confessarei o quê? Afligir-me-ei por causa do meu NVI. Coloca aí para mim, por favor.
confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Meu Deus. Você está vendo, por exemplo, o que é que acontece quando nós não confessamos? Como muitos às vezes chegaram angustiados e aflitos, porque existe algo que permite você ficar assim. É como se fosse uma fonte onde o inimigo se alimenta. Aquele erro que cometemos e que não confessamos é a fonte onde o inimigo se alimenta, onde ele cria, por exemplo, raiz e só aumenta a sua força. Enquanto você não tapar essas brechas, ele vai continuar se alimentando do seu pecado. Quando é que você vai parar de dar comida para o inimigo? Ah, pastor, eu quero mudar isso hoje. Então é agora, meu irmão. Você não pode mais ficar desta forma aprisionado ou do jeito que você chegou aqui. Entenda o que eu vou lhe falar. Quando nós víamos na Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, os pecados eram perdoados quando morria algum animal, uma rolinha, uma pomba, um carneiro, teria que morrer. Para quê? Para que os pecados fossem perdoados. Graças a Deus essa história mudou. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele morreu. O cordeiro sem mancha, imaculado, foi oferecido em nosso favor. Segundo o texto, a Bíblia diz que ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Foi o que Jesus fez. E o preço foi pago. O que deveria fazer? Jesus já fez. E o que nós precisamos? Reconhecer e confessar. Eu reconheço, Deus. Então agora, Pai, eu vou confessar a Ti. O domínio de Satanás deixa de existir na tua vida e aquele que estava preso agora estará em liberdade. O que estava triste agora vai ter alegria. O que estava amargurado agora vai ter paz. Não vai estar mais aflito, não vai mais andar angustiado. Por quê? Porque ele se livrou do domínio do inferno.